prazer em conhecer Sexo na Web para você. E hoje eu estou aqui com mais um programa ao vivo falando sobre sexualidade e relacionamento. Hoje é um tema muito interessante. Eu vou entrevistar duas pessoas que vão dar depoimentos pessoais e também o trabalho que elas realizam com mães de homossexuais. Então, o tema hoje é sobre as mães de homossexuais. Quais são as sensações, as emoções que passam quando uma mãe descobre que seu filho é ou filha é homossexual, tá? Então, eu tenho aqui o prazer de apresentar a doutora Edith Modesto. Ela é terapeuta especializada em diversidade e orientação sexual, escritora e professora universitária. E temos também a Neuza Dutra. Ela é mãe também de homossexual, ela participa dos grupos da doutora Edith e ela também tem um trabalho, né, de secretariar esses grupos, é isso? Isso. Um prazer recebê-las aqui no programa, prazer em conhecer. O prazer é nosso, a honra é nossa, o prazer é nosso, estamos agradecidas pelo convite. Que ótimo. Bom, então, só para a gente iniciar, é importante assim, quando uma mãe engravida, quando um casal engravida, um pai e uma mãe engravidam, tem toda uma expectativa com relação a esse bebê, desde o momento que ele é implantado ali no útero, né? Seja ele desejado ou não. Chega um determinado momento dessa gestação que essa mãe ela fica já idealizando, né? Começa pelo nome. Então vai se chamar Maria, vai se chamar João, vai se chamar Tiago, Ruth, enfim. E a partir daí vai se moldando uma expectativa com relação a este ser que vai chegar ao mundo, né? E este ser tem vida própria, independente da expectativa desses pais. Ele pode até ficar ali um tempo no desejo desses pais, porque a criança ela tem essa necessidade, né, de responder ao desejo dos pais. Mas por algum motivo, que a gente não sabe até hoje, né, se é genético, se é, né, essa questão do cromossomo, se é o hipotálamo que é maior, que é menor, não tem uma explicação científica ainda para justificar a questão da orientação sexual. Por que algumas pessoas gostam de pessoas do sexo oposto? E por que algumas pessoas gostam de pessoas do mesmo sexo? Né? Nós não temos ainda uma explicação. E muitas vezes essa pessoa ela acaba por muito tempo escondendo da família, né? Quando ela se percebe gostando de uma pessoa do mesmo sexo. Ela acaba muitas vezes escondendo, vivendo uma vida marginal, né? Marginal nesse sentido de viver à margem, né? Muitas vezes da sociedade, nunca apresenta ninguém do sexo oposto para a família, e a família muitas vezes começa a questionar. E aí é que vem a grande pergunta, né? Quando a mãe descobre que este filho ou esta filha é homossexual, o que essa mãe sente? Eu gostaria de ouvir um pouquinho de vocês, da experiência própria, né? Como é que foi que descobriu, que idade tinha, qual foi a sensação, qual foi a emoção, como foi lidar, né, com esse turbilhão de emoção que deve aparecer mesmo, que deve... acho que tem uma questão de culpa também, né? Onde foi que eu errei? Né? Será que foi na gestação? Será que foi na criação? Os pais sempre ficam se culpando, né? A gente fala que mãe é uma culpa eterna, seja lá independente do motivo, mas mãe sempre tem aquela história de carregar a culpa, né? Então como é que é nessa questão e no mundo tão preconceituoso que a gente vive, né? Como é que foi lidar com essa questão? Para mim foi terrível. Eu não pensava nisso, eu não imaginava. Nunca imaginei que eu pudesse ter um filho homossexual. Eu, uma professora universitária, podia ajudar alunos, né? Mas eu não... Eu sabia que a homossexualidade existia, mas longe da minha casa. E foi terrível. Foi péssimo. E interessante que eu não senti culpa, não. Nenhuma, nunca. Olha, que interessante. Eu passei por todas as fases do processo de aceitação que eu organizei no meu livro Mãe Sempre Sabe. Mas, menos a culpa. Eu acho que eu era tão arrogante
que nem culpa eu tinha, entendeu? A culpa era toda do meu filho, não era nada minha. Cada um com seus problemas. Cada um com seus problemas. Entendi. Mas como que foi? Ele chegou, ele estava com que idade? 19 anos. Você percebia isso de alguma forma? Como Não. que isso veio à tona? Foi assim, depois dos 18 anos, alguma coisa começou a me incomodar, porque ele não trazia namorada. E eu tenho outros filhos homens, né? Você tem quantos filhos? 7. Sete E uma filhos. menina e 6 homens, né? Então, e esse especificamente é do meio, é caçula? É o caçula. É o caçula. É o 7º filho. Então, ele não trazia namorada em casa, mas eu nunca percebi nada, porque ele é igualzinho os irmãos. E eles têm a voz do pai, ele também, todos são professores, pesquisadores. A minha família é uma família de intelectuais, ele atualmente é professor na USP, né? Olha. Então era igualzinho, porque se eu tivesse filhos que, por exemplo, que fossem desportistas, e ele não é, esse filho é diferente, né? Se os outros fossem mais durões, né? E esse é mais sensível, eu podia falar, ele é diferente, ele é mais sensível. Não, ele era igualzinho, ele é igualzinho aos irmãos. Então eu nunca desconfiei de coisa nenhuma. Entendi. É porque tem também um mito, né? Um imaginário mesmo popular de achar que quem é homossexual necessariamente tem que ter trejeitos, né? No caso a mulher tem que ser um tipo muito masculinizado e no caso o homem, né, tem que ter trejeitos femininos, e isso não é uma realidade. Alguns têm de fato, né? Sim. Não vamos tirar isso, mas muitos não tem esse estereótipo, né? Da coisa do Na verdade, feminino, o do estereótipo masculino. é fruto do preconceito, porque no nosso trabalho com jovens a maioria não tem. Agora, alguns têm, e é da natureza deles, né? Mas a maioria não tem, não. Se você olhar, é difícil de perceber alguma coisa. Só quem tem muita experiência, né, que pode perceber alguma diferença. E alguns não têm diferença absolutamente nenhuma, nem na aparência física, nem no comportamento, nada, absolutamente sim. nada. Acho que é importante esclarecer isso, porque as pessoas, e até um dos questionamentos, né, que as mães fazem, poxa, mas como? Eu nunca percebi nada, né? Porque tem mesmo esse imaginário de que teria que ser, né, muito, um homem, tem que ser muito feminino, né, para poder ser homossexual. E isso não é real. Então é importante essa experiência que a senhora tem com grupos, né, porque aí tem como dá para fazer uma comparação, para aferir o que acontece. Existe de tudo. Tem de tudo, sim, tem de bem. Tem inclusive homens que parecem efeminados e tal, e não são gays. Exatamente, também tem isso. Tem homens que são mais delicados, que têm uma postura mais delicada e que não são gays. Então, assim, a aparência não quer dizer absolutamente nada. Não. É isso mesmo. Absolutamente nada. Então é como você falou, é um estereótipo que a pessoa... Então há uma surpresa. Também porque muitos deles fazem diferente do meu Marcelo e arrumam namorada. E trazem namorada em casa. E por 2 motivos principais. O primeiro motivo é que o processo de autoaceitação é terrível. E eles querem ser heterossexuais como todo mundo. Ninguém quer ser diferente da maioria. Não é uma escolha, eles não querem ser diferentes. Então muitos tentam ser heterossexuais e por isso arrumam namoradas. Outro motivo que acontece muito é eles mostrarem para a mãe, para os pais, para a família, que eles são héteros, eles se escondem. Então eles trazem namoradas de mentira, que não é a namorada mesmo. Tem um combinado, né? Com as amigas, é uma fachada. E aí, quando a mãe percebe, ela fala, mas não é possível, ele namora a menina, já namorou, já ficou noivo, como é que pode ser
homossexual, se já foi até noivo, ou como pode ser lésbica, se já foi até noiva, já namorou meninas, né? Então complica mais ainda o processo de aceitação. Isso eu não tive, porque o meu nunca trouxe, justamente foi o que me chamou a atenção, ele nunca trouxe namorada em casa, então eu não tive essa confusão. Mas não adiantou nada, porque eu primeiro pensei que era um problema psicológico. Eu falei, meu filho, então procurei, falei para ele, não é bom você fazer um tratamento psicológico, e ele aceitou, né? E é ótimo mesmo para todo mundo, né? Sim, e ele aceitou fazer. E depois de algum tempo eu vi que não adiantou nada e não era isso, né? E às vezes a própria psicoterapia, que eu atendo, né, pacientes que procuram por questões até, a própria pessoa tem a homofobia. Sim. Porque é difícil para a pessoa que se descobre homossexual, poxa, por que eu estou sentindo tanta atração por uma pessoa do mesmo sexo? Então, muitas vezes o processo de psicoterapia é para ajudar nessa aceitação, porque é um conflito e um sofrimento tremendo, absurdo. Você está falando de terapia afirmativa, né? Terapia Que o afirmativa. Dr. Clécio Borges trouxe dos Estados Unidos, é o nosso mentor, é ele, Clécio Borges, e ele trouxe a terapia afirmativa dos Estados Unidos, que era desconhecida e nem é oficializada aqui no Brasil ainda, mas nós trabalhamos com ela, porque é isso que você acabou de falar, é uma ajuda no processo difícil de autoaceitação. De autoaceitação. E é assim, 11, 12 anos, até 13 no máximo, eles falam para mim, Edith, me ajuda a ser igual ao meu pai, ou Edith, eu quero ser igual à minha mãe. Depois eles falam, Edith, me ajuda a falar com os meus pais, eu não quero perder o amor deles. Esse é o grande medo, né? Que é o que faz muitos homossexuais viverem mesmo à margem, né? Não expor de repente os parceiros, enfim, vida dupla. Às vezes chegam até a casar, né? Para poder se sentirem aceitos dentro daquela família. Temos mães de filhos casados, que tiveram filhos, e depois chegaram e falaram, agora chega, e saíram do armário, entendeu? Tem de tudo. Então fala de você, do seu filho. Como é que foi com o seu filho? O meu filho também, acho que essa idade de 19 anos. Essa é a grande perigosa. idade. Essa é perigosa. A idade que marca, 19 anos. Foi nessa idade deixa eu que só ele chegou. aproveitar que chegou uma perguntinha, né? A pessoa mandou, é o Carlos. E na verdade ele está perguntando o que a gente está discutindo mesmo. É mais para agradecer, Carlos, a sua pergunta. E ele pergunta como é ser mãe de homossexual. Ele tem 35 anos. E que é o que a gente está conversando já, então... No início, fala do início. Assim, ser mãe de homossexual também, do mesmo jeito que eles são diferentes, cada um é cada um, as mães também são diferentes. Tem algumas que têm mais facilidade de aceitar. Eu acho que hoje em dia, essa geração de mães mais novas, eu digo assim, entre 30 e 40, né? Já aceitam melhor, eu acho. Olha, na minha experiência, de consultora também. Eu acho assim que tem uma questão assim mais racional, né, de perceber que tem toda uma luta, que tem todo um sofrimento, mas isso é racional. Quando essa mãe vem para terapia e que ali ela tem um espaço para poder falar, para poder expor o sentimento lá das profundezas, ela fala, é muito difícil. Bom, na verdade eu só posso falar de mim, né? Eu fui me meter a falar dos outros e falei bobagem. Mas você ajuda nos grupos, você participa dos grupos de maneira nenhuma. As pessoas acham que está mais fácil, mas dentro de casa, como diz o outro, a porca torce o rabo. Eu acho que as pessoas respeitam, mas a partir daí o que elas sentem de fato, eu acho que o respeito, isso é fundamental. Até para chegar no entendimento e na sensação. Então acho que isso de fato tem uma mudança sim. Está acontecendo. Que é o respeito, que é poder aceitar, entre aspas, racionalmente. Eu aceito porque é meu filho, eu amo,
Mas assim, a gente ouve, eu queria tanto que me desse um netinho, uma netinha. Claro, Sendo que hoje isso é muito possível. Mas nem isso, Com né? certeza. Isso é Nem muito isso que você possível. está falando acontece. Isso que você está falando é quando já está em 40% do processo Sim, de aceitação. quando já Porque tem no todo um início, trabalho. ainda hoje, tem mãe que Pois fala que é. vai se matar. E que tem mãe que fala assim, tem. eu preferia que meu filho fosse bandido. Sim, Tem, que a tem minha mãe filha que fosse fala puta, que fosse que meu filho drogado. morresse, que fosse drogado. Tudo isso eu Tem mãe ouço que todos fala os isso. Não, dias. isso a Tem gente mães que ouve falam mesmo. Então há esse início que é terrível, mas o amor vence. O amor vence. O amor início é vence, que é o nome do nosso projeto. Exatamente. Fala de você, Fala, do começo. Neuza, conta um pouquinho. Como é que foi? Então. Ele tinha 19 anos e chegou e falou, 19 mãe, anos, tinha acabado de entrar na USP, no curso que ele escolheu desde 12 anos. E aquela coisa, aquele orgulho que eu tinha, né? Ai, esse filho inteligentíssimo, bonito. Você só tem um filho? Só um filho único. Olha só, filho único. quanta expectativa. Nossa, quanta em cima expectativa. deste filho, Quanta né? em cima deste filho. E ele andava com ele tinha muitas amigas. E eu sou aquela assim que eu não queria ver, né? Porque ele dava os indícios, ele dava algumas dicas, mas eu fingia que não via. Então ele tinha várias amigas, eu falava, ai meu Deus, olha como ele é, quantas mulheres, entende? Sabe? Uma tentativa de me, né, convencer que não tinha Mas nada. você percebia de alguma forma? Alguma coisa me incomodava. Tinha uma coisa diferente, estranha, Alguma tinha um coisa me incômodo. incomodava. Desde criança, desde que ele era criança, alguma coisa eu achava, sabe? Eu lembro assim, um dia que ele pediu para eu comprar a Playboy da Adriane Galisteu. Eu fiquei feliz. Então, nessa época, eu já tinha alguma coisa, alguma pulga atrás da orelha, você entende? Só que eu não deixava que isso, eu não elaborava isso. Eu, quando vinha esse sentimento, eu, sabe, recalcava, né? Recalcava e, nossa, uma vez eu lembro de um amigo falar, eu acho que seu filho é gay. Por algumas coisas que eu contava, da sensibilidade dele gostar de música, dele ser um menino, gostava de teatro, fazia teatro francês, né? Um teatro em francês. E meu amigo falou, eu acho que seu filho não é gay. Eu falei, não, de jeito nenhum. E tal. Enfim, eu não queria Meu ver. filho não, Eu né? não olhava, não queria ver. Eu tinha uma pulga atrás da orelha, mas eu não deixava que isso viesse à tona, de jeito nenhum. E quando ele contou que era um momento de orgulho meu, que ele tinha acabado de entrar na USP, então, e aí ele tinha uma amiga linda, loira. Aí ele falou pra mim, eu não sei se eu saio com ela ou se eu vou na festa lá da faculdade. Eu falei, você tá brincando comigo, filho? Como assim? Não sabe? Claro que você vai sair com ela. Aí ele olhou pra mim e eu tava dirigindo ainda. Ele falou, mamãe, isso que você tá pensando nunca vai acontecer entre eu e essa minha amiga. Eu falei, por quê? Ele falou, porque eu sou gay. Nessa hora, qual Quase foi a que bateu o carro. sensação? Quase que eu enfiei o carro no poste. Eu sabia. Eu sabia. Quase enfiei o carro. Ó, meninos, se tiver alguém assistindo, por favor, manda a mãe Não sentar. conte pra mãe dirigir. Pega um Lexotan, um copo d'água. Nada dentro do carro. Nada de dentro do carro, na frente de outras pessoas. Por favor, não façam isso. De preferência Tem um que a mãe momento- não esteja numa situação de perigo, Exato, né? Dirigindo, exatamente. costurando, Não. cortando alguma Não. coisa na cozinha, Nada disso. uma faca na mão. Não tente Não, isso em exatamente, casa. faca na mão. Nem passando manteiga no pão. Nem passando, nem aquela faca de mesa, né, que o pessoal come, nem com esta faca. Escolha bem o momento, porque eu acredito que assim como eu, a maioria das mães também, sabe, naquele primeiro momento é muito
assustador, talvez. Assustador mesmo, porque, nossa, o que eu pensava... Pânico, a gente entra em pânico. Eu comecei a chorar, falei, mas meu filho, mas isso é uma coisa muito grave, como que vai ser? Você vai enfrentar muito preconceito. Mamãe, não é mais assim, tá? Fica calmo. E ele foi muito afirmativo. Isso eu achei muito bom também. Bom pra mim, claro. Pra ele deve ter sido terrível. Ele ter feito a descoberta e ter, sabe, se certificado. Deve ter sido, não. Ele falou pra mim. A pior parte foi essa. Ele tá com 28 anos. Ah, tá. Então isso então faz quase 10 anos. Quase 10 anos. É, ele tinha 19 quando... Tá, mas olha, pensar, né, 10 anos, ele tava bem, né? Nessa muito questão bem. Emocional, de lidar com essa questão da orientação, né? Pro desejo dele. Então ele estava muito bem, né? Há 10 anos, porque essa luta toda, essa briga toda, é tudo muito recente, né? Aliás, ainda hoje a gente não ele foi um gay. Agora você imagina eu há 22 anos. 22 ele foi um gay anos, muito macho, eu ainda, diria, né? sabe? Porque ele ainda falou pra mim, gata. Ele falou, mamãe, você faça o que você quiser com essa informação. Se quiser contar pra todo mundo, conte. Se não quiser contar pra ninguém, você não conta. Mas assim, eu quero ser respeitado. Olha, que bacana isso. Eu achei bacana. Então, isso é uma coisa acho que importante. ele foi muito positivo. Quando o próprio homossexual ele já tem isso elaborado e ele mesmo já encara isso de uma forma, ele aceita, isso. Né? Porque o primeiro processo, a primeira etapa é o próprio homossexual se aceitar, né? E perceber, não, é assim, ele gosta, ela gosta do mesmo sexo. Então, quando ele se respeita, né, ele se aceita, ele se respeita. E quando ele se respeita, o outro também aprende a respeitá-lo. Mas tem um outro respeito. É o respeito à dificuldade da mãe. Que eles não imaginam a dificuldade. Por quê? Porque tem um mito do amor incondicional. Então, como é o amor incondicional, eles não entendem. Eles falam para mim, Edith, mas é minha mãe. Como ela não me ama como eu sou? É um mistério para eles que a mãe deles possa não amá-lo como eles são. Mesmo Neuzinha, conta o que aconteceu depois. Nossa, não. Seu filho ia para onde? Para França. Ah, sim, não. Conta. Então, aí meu filho, ele foi muito positivo na hora de contar, muito assertivo, né? Deixou muito claro que ele queria ser respeitado e tudo mais. E eu, sabe, falei, não, eu vou respeitar mesmo. Só que por dentro eu tava um caco, né? Aos pedaços. Chorava, contei pra uma irmã e com ela eu desabafava e tal. Como é mas que aquela a família, a irmã, né? Então, no começo eu só contei pra uma que trabalha com jovens, é professora. Eu falei, ela vai entender. Aliás, quando eu fui contar, ela já falou que ele é gay e tal, sabe? Então foi, aí com ela eu desabafava e tal. Aí eu não contava pra quase ninguém. Uma outra amiga, assim, mais jovem, que eu achava que ia entender, eu contava. Mas não contava pras minhas amigas, que mas o meu filho... o sentimento, a sensação, você tinha vergonha. Vergonha. Você tinha vergonha. Tinha de vergonha. ser mãe de um ET. A palavra é essa. Assim, eu tinha vergonha. Isso mesmo. A vergonha é o primeiro sentimento que chega e o último que acaba. Que vai embora. E todas aquelas há coisas... exceções, mas a maioria das mães, quando aponta a vergonha, é difícil. E vinha a culpa também, onde foi que eu errei? Pra mim veio. Pra mim veio esse sentimento. Onde foi a falha? Porque mãe é uma culpa constante. Isso. Né? Aí eu pensava, também o pai dele, né, não foi muito ausente, né, que eu sou separada, já era separada. O pai dele muito ausente, eu sozinha, mas que será que foi? Que será que eu fiz? Que todo mundo dizia que eu era muito condescendente com ele, que eu fazia todas as vontades dele. E sempre fiz mesmo. Mas por um simples motivo, ele nunca pediu nada de extraordinário. Ele sempre foi um menino razoável, bacana, estudioso, sempre fez tudo direito. Então não
tinha. Tudo que eu podia fazer por ele, eu fazia mesmo. E não me arrependo até hoje. Sabe? Então, isso as pessoas dizem, é porque fez tudo o que ele quis. Mas se não tivesse feito também, ia se culpar. Ah, mas foi porque eu não fiz. Então, na verdade, isso não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas, né? claro senão, que... as mães vão começar, não vou fazer mais nada que meu filho pede, como forma de punição ou como forma de evitar uma possível orientação homossexual. Né? Mas e aí o filho dela ia pra França? Isso, me conte da França. Aí foi a coisa, aí ele arrumou o primeiro namorado, sabe, namorando em casa, eu deixava namorar em casa, porque eu sou uma mãe liberal e porque Como eu achava que em casa ele estaria mais protegido. Protegido do quê? Protegido da visão das outras pessoas, né? As outras pessoas não estaria iam ver. no foco. Escondido. Exatamente. Estaria escondido. Escondidinho. Não, e porque também toda aquela também coisa não que tem perigo, existe, de falar dos gays, as coisas como a promiscuidade e tal. Eu falava, não, ele tem um namorado, mas está namorando em casa, menino direito, menino trabalhador, direitinho, sabe? E sempre adorei todos os namorados do meu filho, porque aí esse namoro não rolou. E ele trazia namorados assim, e teve épocas de galinhagem toda. E eu adorava aqueles meninos que ele levava lá em casa, porque eram sempre meninos assim, muito parecidos com ele, tomavam café da manhã comigo, elogiavam minha comida, eu fui me adaptando. E aonde entrou o GPH nisso? Mas o sofrimento ainda existia, eu não tinha contado para minha família. Aí meu filho foi para a França. Ele foi estudar lá, né? E eu vi um artigo que a USP tinha intercâmbio com a Sorbonne. Então ele foi para Paris. Você acredita que eu fui até no consulado francês, porque o curso era de 3 meses. E eu falei, filho, ele falou, eu quero ficar mais que isso, mas eu não vou poder, porque o visto é por 3 meses o curso que eu vou fazer. Eu falei, gente, eu fui no consulado francês. Briguei com o francês lá, porque ele não deu o visto. Eu falei, você não sabe que você está perdendo. Meu filho é inteligentíssimo, maravilhoso. Mas eu queria arrumar para ele ficar lá. Você entendeu? Para ele ficar. Aí eu pensei, porque se ele fica na França, se ele pede transferência para Sorbonne, aí a família não precisa ficar. Eu estava pretendendo esconder pro resto da vida. Ele aí eu ficava vou lá, visitar. entendeu? Eu vou lá visitar. Isso é porque uma mãe que estava aceitando, moderna, entre aspas. Então, assim, acho que tem isso mesmo, é o lado racional, né, que fica brigando ali com as emoções. Então eu aceito, o rapaz, o namorado é bacana, elogia, fica em casa, é muito divertido, é tudo muito alegre, mas lá dentro é outra história. É né? outra história. É outra história. Só aí que eu fui, quer dizer, só aí não. Aí eu vi, eu tava no cabeleireiro Que tinha um e movimento. vi uma coisa assim na capa da revista Cláudia, né? Assim, mãe de homossexual, eu não lembro. Eu olhei aquilo, eu falei, gente, quem será essa mulher louca? Que é isso? Ela tá admitindo que o filho... E parece ser gente direita, parece ser gente legal. E não sei o que. Eu saí, sabe que eu não tive coragem de pegar a revista na cabeleireira? Eu fui comprar na banca e fui ler em casa, escondida de mim, porque eu moro sozinha, né? Tranquei no quarto. Isso também é um outro mito, né? Isso que você está falando. Essa mãe parece que é uma mãe direita. Isso é um outro mito de que homossexual vem de uma família desestruturada, promíscua, né? De que é gente de segunda classe. Só do meio artístico. Eu achava que o homossexual bacana só no meio artístico, né? Só compositores, atores maravilhosos. É um pessoal exótico, né? Isso, que é um pessoal diferente, mas não assim no meio de classe média, de gente decente. Normal, né? Gente normal, não. Então, isso é um mito, então é importante esclarecer isso, isso, né? Porque as pessoas têm mesmo esse mito. Gente, nós vamos agora para o intervalinho e você que está aí, tem alguma dúvida, pergunta,
não fique aí remoendo. Mande pra gente que a gente vai conversar aqui no bate-papo, esclarecer da melhor forma possível. Fique aí, aguarde que nós já voltamos, que o papo tá muito bom. Só um minutinho. Aquela matéria foi... Eu sou Cintia Arada e acompanhe com a gente toda segunda-feira às 11 da manhã o Clique Esporte. Eu e Felipe Vidal, aqui na Clique TV. Olá, eu sou o Dirceu Reisler. Você quer ser o profissional do futuro? Então não percam o programa O Profissional do Século XXI, todas as terças-feiras, às 16 horas, aqui na Clique TV. A partir de agora, todas as segundas-feiras, das 2 às 4 da tarde, o programa Em Forma comigo, Solange Frazão. Estamos aí aguardando você. Quer levar uma qualidade de vida melhor? Aprender o que de melhor você pode fazer para ter um bem-estar mais gostoso na sua vida? Entrar em forma? Aguardo você. Segunda-feira, um beijo, das 2 às 4. Simpático, né? Muito. Prazer em conhecer. Este é um programa sobre sexualidade e relacionamento. Para você que está chegando aí agora, nós estamos conversando com mães de homossexuais. Elas estão aqui dando depoimentos de experiência pessoal e também dos grupos que elas coordenam, a doutora Edith e a Neuza. Bom, Neuza, você estava contando pra gente uma história aí que seu filho foi pra França, né, que tinha toda uma questão de uma aceitação, e aí você viu na capa de uma revista no cabeleireiro sobre esse grupo de mães que você frequenta. Eu vi a manchete, era assim, tipo, mãe de gay, alguma coisa assim. E aquilo me impressionou muito pela coragem. Eu fiquei perplexa com aquilo, né? Mas como assim? A mulher tá falando que o filho é gay pra todo mundo? E pode isso, né? Fui pra casa, li a reportagem, nossa, chorei. Entrei em contato com a Edith imediatamente.
E fui super bem recebida por ela. Ela no mesmo dia não veio almoçar na minha casa. No dia seguinte eu já fui almoçar na casa dela, sabe? E aí conversamos. E o acolhimento da Edith para as mães que chegam em sofrimento como eu, né? Como é que é? Edith, conta um pouquinho. É uma ONG? É uma ONG e a gente trabalha a base da identificação. Uma mãe se identifica com a outra, um pai se identifica com o outro. Que é o GPH, GPH. Grupo de Pais Homossexuais. De homossexuais. De homossexuais. Porque senão pais São homossexuais, né? pais de homossexuais. E a gente trabalha com jovens também. São 2 trabalhos paralelos. Que é o Grupo Purpurina. Que é o projeto Purpurina, e o trabalho com pais é o projeto O Amor Vence. Ai, que bacana. E como é que é? A pessoa, ela procura como... tem um meio para ela poder se comunicar? Quando é mãe, a mãe nos acha pela internet ou pela televisão. Eu vou muito à televisão, né? E atualmente outras mães como a Neuza vai também à televisão. Para divulgar Poucas vão, porque o nosso trabalho é com mães que ainda não aceitam seus filhos. Mas aquelas que já aceitam, algumas têm o perfil de querer ajudar. Nem todas têm e não é obrigado também, né? Se a pessoa já está bem, a gente fica feliz e ela vai embora, né? Naturalmente a ONG fica na história da vida dessas pessoas, mas elas vão ser felizes. E algumas mães ficam, como a Neuza, que é a secretária da nossa ONG, e ela nos ajuda nisso. Ela vai à televisão, às vezes até sozinha, divulgar o trabalho e falar que ele existe e tal. E essas mães me procuram porque vêm na televisão, vêm em revistas, jornais, nós estamos na mídia. Entendi. Na mídia impressa e tal e tal. Tem um site, é www.gph.org.br e o telefone, que é 30 31 21 06. É São Paulo, é 11 30 31 21 06. E os jovens são danadinhos, eles logo ficam sabendo pela televisão ou por revista, ou porque um conta para o outro, e pela internet. Hoje em dia pela internet eles se revelam, saem mais cedo do armário. Inclusive hoje tem um bravo comigo, um menino de 17 anos, porque ele porque quer que eu fale com a mãe dele. Eu liguei para ela 2 vezes e ela não estava, não atendeu. E ele ficou me ligando a tarde inteira, e eu preciso sair, eu vim para cá. E ele está bravo, eu sei que ele está bravo. E você estava contando que esse trabalho com jovens também é um trabalho bem interessante, porque eles vão num primeiro momento para se aceitarem. Quando eles são bem jovens, eles querem ser heterossexuais. Então eles falam, Edith, me ensina a ser heterossexual. Depois dos 13 anos, eles ficam com medo dos pais não aceitarem. Então eles querem que eu os ensine como falar para a mãe. Qual é o segredo para a mãe aceitar, para eles não perderem o amor das mães, né? E eu tenho 20 anos de prática com isso, né? E eu tenho mesmo uns macetezinhos, né? Porque eu sei do que mãe gosta. Eu sei do que mãe gosta. Acessar, né? Essa mãe, porque eu sou mãe também. É mãe, ela me ensinou, coordena. Ela me ensinou como contar para a família, por exemplo. Pois é. A maneira. Porque aí vai indo, né? Eu fui melhorando no grupo, eu fui vendo que tinha gente bacana no grupo, mães maravilhosas, filhos maravilhosos, e que estavam já mais avançadas do que eu, já tinham contado para a família inteira. Eu pensava, será que um dia eu vou conseguir contar? Aí você vai conversando sobre aquilo e a Edith vai dando umas dicas. Olha, tem que lançar assim, como se não fosse nada demais. Fala assim, como meu filho é gay, como vocês já devem ter percebido, e não sei o que, o preço da batata, e larga introduz o no negócio meio de ali e vai embora. Qualquer, né? Não dá muita ênfase. E sai fora para eles poderem ali elaborar
elaborar a questão, né? Joga. Você vê que, E na sai, verdade, É para não contar chorando, Isso. você entendeu? Não contar como olha Não cruz ficar, que eu carrego, olha que tristeza. Não ficar num lugar de coitado. Exatamente. Né? Que eu acho que é o principal. Não ficar no lugar de coitado. Não só isso, como assim, tipo, que foi dica da Edith também, tem que falar, assim, se acha que a família não vai aceitar, ou se alguém manifesta alguma hesitação em relação, tem que deixar muito claro que se a família não aceita seu filho, você também está fora, entendeu? E isso, eu tava com tudo isso na cabeça. A minha família é maravilhosa, na verdade. Nem precisou e não de tudo precisou. isso.